Fala, galera, e a gente tá aqui para mais um VidaCast e hoje para falar de um tema super importante que todo mundo gosta, que é questão financeira, como que a gente pode ganhar, melhorar nossos ganhos, melhorar nossa condição financeira, como que a gente vai administrar tudo isso e de que forma essas novas tecnologias, essas novas profissões que estão chegando por aí podem ser oportunidades, né, de mudança de padrão financeiro aí para todo mundo. Estamos hoje muito felizes com esse nosso convidado, Renato Guedeville. Eu fiquei treinando o sobrenome dele, acho que deu certo. Deu certo. Seja bem-vindo, Dr. Márcio também, estamos aí. Rapaz, eu fico muito feliz porque Renatinho, pra mim é Renatinho. Renatinho, hein, gente? Eu não vou chamar de Dr. Márcio, já viu, né? Renatinho, já fiquei com ciúme já, Rapaz, Renatinho. Eu nem treinaria, por isso eu deixei você começar o programa, porque Renatinho é das antigas, nós somos fundadores do Baba de Segunda, então, pô, ali é o artilheiro dos gols bonitos. Ele tá brincando comigo. Então eu não ia nunca chamar com sobrenome, é Renatinho, aí é meu brother. Pra mim, ele fala que ele é o artilheiro dos gols bonitos. Agora não, que você tá eu aqui. sou artilheiro. Mas ponto. ele é o maior artilheiro do Baba. Eu sou artilheiro, ele é artilheiro dos gols bonitos. Ah, entendi. Ele faz os gols mais bonitos. E ele faz gol de bicicleta? Não, aí não. Nem de Uber, nem de bicicleta. Não, nem de... é porque ele não joga bola, mas fez um gol de bicicleta recentemente. Aí... Deve ser por isso que tá mancando. Bem por essa bicicleta mesmo. Arrasou. Bem por essa mesmo. Prazer, pessoal. Obrigado pelo convite aí de vocês aí. Plínio, Marcinho. Marcinho é um amigo, né? Um irmãozaço lá do nosso futebol. Futebol que é mais do que um baba, como a gente chama, né, Marcinho? Verdade. É uma legião de pessoas imbuídas em um propósito muito maior do que só jogar bola. E a gente já é amigo de longas datas aí. E esse sim é o artilheiro. Esse é o artilheiro de todos esses anos aí. A bola lá na frente é matador. Se a seleção tivesse um desse aí, a gente não tinha passado essa raiva semana passada. Só, agora eu já não aguento ele, você falando aí já isso, viu, né? Vai ficar mais difícil. Depois ele dá as assistências lá no futebol. Então tá bom. Inclusive, segunda-feira nós alugamos a quadra. Foi mesmo. Entramos lá, eu e Renatinho no mesmo time e ganhamos todas. Foi mesmo. Aniversário de Macarrão, mas Macarrão não viu, não viu nada. Arrasou. Ó, a gente tem uma lembrança aqui do nosso VidaCast, para quando você acordar de mau humor, você quiser dar uma melhorada, você lembra da nossa simpatia e já resolve seu humor já pro dia todo, tomando um café. Muito legal, obrigado. Na caneca do VidaCast. Muito carinho, vai ficar lá. Pronto. Vou usá-la com muito Tem carinho. uma aguinha aqui, a gente tem. Ó, a aguinha também. A aguinha faz parte da caneca, aqui viu? É indispensável. A caneca vem com água aqui, arrasou. Vou dizer que é indispensável até. Renatinho, eu queria, para quem não te conhece, eu queria que você falasse um pouco sobre como iniciou essa... Porque assim, hoje você, além de tudo, ajuda pessoas e empresas a conseguirem lidar de uma forma mais saudável, economicamente se falando. Mas você já mexeu com bar, já teve um bocado de coisa. Como que foi um pouco essa trajetória de Renato aí? Conta pra gente, por favor. Marcinho, eu na verdade, eu sou administrador de empresas, né? Tenho já aí alguns anos de formado, aí vou para 30 quase, estou completando aí 28 anos de formado. Sou especialista em finanças, minha escola vem do mercado financeiro, então passei aí por diversas instituições, fui Bank Boston, BCN, Banco Safra, Bradesco, rodei um pouco o mercado financeiro. E em 2009 acabei saindo para um projeto fora daqui de Salvador, inclusive, lá em São Paulo, que aí vem com o segmento de alimentos e bebidas, de bares. Eu entrei como sócio de uma das maiores redes de bares lá em São Paulo, que é o Bar Brahma, né, conhecido, o Camarote lá do Brahma. Inclusive. Ali na Ipiranga com a São João, né? Aquele bar ali. Exatamente. A gente foi sócio de 13 operações em São Paulo, operação no Rio, operação aqui em Salvador também, Brasília. Então a gente teve ali um pool de bares, e uma mescla com camarotes e propriedades de rodeio, no interior ali de São Paulo, e também operação de alimentos e bebidas das feiras da Reed, né, que era lá no Center Norte, no AMB principalmente.
E aí, passados 7 anos, diferenças de cabeças, de visões, de mundo, a gente fez uma cisão societária. Eu acabo vindo para cá, para Salvador, repatriado por uma grande distribuidora de combustíveis, de um amigo de longas datas, chamada Larco, baiana, e hoje já é uma das maiores do país, cresce exponencialmente a cada ano. E aí fui chamado para estruturar a parte de crédito e de inteligência de informações. Levei lá 1 ano e, por opção, eu e mais 2 sócios, entendemos que eu sempre operei com o mercado de pessoa jurídica e sempre atuando ali no que a gente chama de middle market, que são as médias empresas. Empresas ali no faturamento acima de 50 milhões ano, aí até 500. Alguns bancos iam até 1 bi, outros até 500, outros até 700, mas sempre nesse corte do que a gente chama de middle market. Acima disso é o corporate, né? Que aí são empresas maiores, com outro tamanho. E a gente enxergou na concepção da empresa de que tem uma lacuna muito grande de atuação de profissionais para esses perfis de empresa. Porque as grandes estão bem assessoradas, com bons CFOs, bons CEOs, né? Estou falando de presidente, estou falando de diretor financeiro, bons diretores de marketing, operacionais e por aí vai. E boas auditorias e consultorias também. E quando você chega ali no mundo do middle, você tem a oportunidade de estar assessorando melhor essas pessoas, principalmente ali na conexão e na interlocução com o mercado financeiro, das práticas de governança. Então a gente montou uma empresa chamada Solve, que é a nossa empresa, que ela é um hub de soluções empresariais, que ela tem desde captação de funding, que é uma das verticais, ou seja, captação de dinheiro, seja de capital de giro, seja de investimento, seja em operações um pouco mais estruturadas, com fundos ou com bancos. Esse é uma vertical. Temos uma vertical de governança corporativa, que aí a gente faz projetos de governança, implantação de conselhos consultivos. Sou conselheiro consultivo já há 5 anos, inclusive com o IBGC, do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Fiz recentemente, inclusive, curso de formação de conselheiro de administração. Essa é uma outra vertical, então fund, ou seja, dinheiro, governança, e M&A, que é uma outra vertical de fusões e aquisições, empresas que estão sendo vendidas ou compradas, a gente origina ou assessora essas empresas e somos parceiros de algumas boutiques lá de São Paulo de M&A. Então, essa é um pouco da trajetória. Além disso, ainda tem uma outra cachaça, que é o Futebol S.A., que aí é um outro projeto que eu tenho como... Sábado de manhã. Todo sábado de manhã, numa co-irmã, numa rádio co-irmã, né, a Metrópole, e a gente fala aí de meio-dia às 13 só sobre gestão no futebol. A nossa conversa não é dentro do campo, a gente extrapola o campo e vai tentar explicar ao torcedor tudo que está fora daquele circuito das 4 linhas ali, balanços, TV, direito de transmissão e por aí vai. Esse é um pouco do mundo aí, que a gente arruma tempo para fazer o que a gente gosta, né? Porque senão a vida não tem sentido. Legal, né, Plínio? Quando você faz uma pergunta, você explica um pouquinho aí. O cara passa 10 minutos explicando resumidamente. Não dá. Resumidamente tudo que o cara faz. Bem-vindo ao clube dos que fazem coisas além do que dá para fazer, né? Exatamente. E eu acho bacana porque, assim, é interessante ver o brilho no teu olhar em cada coisa que você vai falando. Cara, isso é muito bacana. Mas, muito bem, a gente, desde o início, né? Porque, como eu te falei, e a gente conversa muito, eu e o Plínio também, sobre a importância dessa questão da educação financeira. E aí, quando você chega nesse mundo que a gente vive hoje, com várias novas oportunidades, eu disse, ninguém é melhor do que Renatinho para tentar falar para as pessoas que nos escutam quais são as oportunidades, como lidar com as novas possibilidades que temos nos dias de hoje, né? Porque hoje, antigamente, se você pensasse em ganhar dinheiro, você tinha que fazer alguma das chamadas profissões tradicionais, clássicas, né? Onde papai e mamãe iam morrer de orgulho quando eu chegasse com um diploma em casa. Hoje você vê pessoas conseguindo se inventar em mercados que pessoas tradicionais não conseguiriam. E aí? Fala um pouco pra gente. Marcinho, você tocou num ponto que é fundamental, que é a questão da educação financeira, né? A gente, primeiro, assim, a gente é um país que passou por diversas crises econômico-financeiras, né? É um país acostumado, para quem viveu os anos 80,
um plano a cada presidente, às vezes 2 planos por presidente, às vezes um plano a cada 6 meses, né? Uma carimbada na nota para descer um zero, né? Isso, exatamente, Plínio. Então, assim, uma hiperinflação. Então, o brasileiro, durante muito tempo, ele nunca projetou o longo prazo, porque a inflação nunca deixou ele projetar o longo prazo. Então, tudo ali era no curto, né? Carimbando preço em mercado, né? Fiscal do Sarney, né? Aquela coisa da Sunab. E nessa, a educação financeira ficou um pouco no limbo, porque primeiro que também nunca fez parte da grade educacional brasileira. E é um fator fundamental, principalmente num país que tem juros básicos de 2 dígitos. É fundamental que as pessoas saibam, pessoas, e aí eu estou falando CPFs e CNPJs, que ninguém ganha uma guerra contra um cheque especial. Ninguém ganha uma guerra contra um juros rotativo de cartão de crédito. Essa é uma guerra perdida. Se você, em algum momento, não consegue cobrir um cheque especial, se você não paga toda uma fatura, os juros compostos, se você não tem ele ao seu lado, sim, se você tem ele contra, você já entra perdendo o jogo. E as pessoas só aprendem isso, infelizmente, pela dor. Não é pelo amor, né? Porque não foram preparadas para tal. E às vezes até quem teve preparo cai nessa armadilha porque não aprendeu a respeitar o orçamento, né? Que você tem que planejar ali, tanto na vida pessoal quanto na empresa. Então não é à toa que grande parte das pequenas empresas não passam de 5 anos de vida. Porque o empresário também não foi preparado para planejar o negócio, a enxergar o negócio como um todo, e financiamento é fundamental nesse processo, financiamento da empresa, né? Seja na gente, na pessoa física, quando vai comprar um imóvel, e que a gente vai fazer um investimento de longuíssimo prazo, de 20 anos, seja na pessoa jurídica, na hora de montar um negócio, de montar uma sorveteria, uma hamburgueria, uma loja de carros, um empreendimento imobiliário. Se você não tem a natureza da operação bem estudada e bem planejada, você não consegue evoluir nisso. Isso é trágico, porque ela mata algo que é fundamental no empreendedor, a coragem. Porque o empreendedor é aquele que põe o nome dele e vai ao mercado comprar risco. Porque num país que tem a taxa básica de juros de 11% ao ano, já foi 14%, o mais fácil é deixar o dinheiro no banco. Porque você não está contratando gente, você não está correndo risco de trabalhista, você não está correndo risco... Você não parte da conta negativa. Você não parte da conta negativa, você não está correndo risco tributário, aquela complexidade tributária, você não está concorrendo com ninguém, seu dinheiro está parado rendendo 11 ao ano, sem riscos maiores. E isso é ruim, porque um país que tem uma taxa de juros desse tamanho, ele tira a capacidade e a coragem do empreendedor de investir. E quem gera emprego não é dinheiro em banco. Quem gera emprego é empreendedor comprando risco. Então, aí só fechando a sua pergunta, eu entendo que a gente tem um mar de oportunidades que a gente vai viver com algumas deficiências ainda no Brasil. Só aí contextualizando em termos de conjuntura, nós somos um país que envelhecemos antes de ficar ricos. E é o que eu quero dizer com isso. A nossa base de pirâmide, como a gente chama no mercado, de bônus demográfico, que é a quantidade de pessoas na base, na faixa etária ali, mais novas, trabalhando para a aposentadoria dos mais velhos, foi diminuindo ao longo do tempo. Quando o regime de previdência começou no Brasil, a gente tinha 8 pessoas trabalhando para cada trabalhador. Hoje nós temos 2 pessoas trabalhando para cada trabalhador. Em 2050 nós só teremos 1. E aí não teve tempo de fazer o lastro, né? Você não tem lastro, exatamente. Então, se você não tem lastro, alguém vai ter que dar má notícia para dizer, olha, esse plano, a previdência pública, a gente vai precisar conversar melhor, porque vamos precisar reformar isso. Vamos tentar definir um novo teto, talvez aumentar um pouco. Então, alguém vai dar essa má notícia e a gente fica esperando quem já vai tá dar. Vindo o conta-gota, né? Porque... esse talvez seja o problema, porque o conta-gotas não resolve, né? Ele só que o custo político disso é muito grande. Quem que vai dar conta de entregar a colher toda, né? Sobre isso. De gota, mas assim, mas aí tem um mar de oportunidade, e aí a gente vai falar um pouco dessas tendências de mercado, de tecnologia, que aí vai tentar colocar a gente no jogo de novo para ver se a gente consegue tirar alguns gaps aí que ficaram para trás aí nesse tempo todo, sem dúvida.
É isso aí. Uma questão importante, você falou também, que assim, na questão de empreendedorismo no nosso país, é que para além de tudo isso, existe uma proteção muito, muito fragilizada da pessoa física em relação à pessoa jurídica, né? Muito. Então isso eu acho que é o grande problema do risco empreendedor no Brasil. Perfeito, Bruno. Porque você não tem a proteção que tem na maioria dos outros países em relação ao negócio. Ou seja, o negócio e a pessoa física se confundem facilmente e você não consegue proteger patrimônio se você não tiver uma estrutura muito bem feita, juridicamente estruturada e com muito recurso. Então isso não é a realidade da maioria dos empreendedores. Não é a realidade, você está certíssimo. Então, isso se confunde, isso pode custar, é aquilo que eu estava falando. Ela tira, Luxemburgo falava isso, né? O medo de perder tira a vontade de ganhar. Quem já foi mal sucedido, no Vale do Silício, o cara que não fracassou, ele não é respeitado. É isso aí, porque aprende, né? Porque aprende. Porque o fracasso ensina. E muitas vezes nós não estamos preparados a lidar com o fracasso. É como se a pessoa tivesse virado um leproso, como se tivesse virado um marginal da sociedade. Só que o fracasso faz parte. Sim. O que você vai fazer dele, e aí nada melhor do que vocês, né, que lideram esse projeto maravilhoso do VidaCast, para falar sobre isso, nada melhor do que o fracasso, quando você aproveita bem, para que você tire lições para carregar para a vida toda. Essa é a grande questão do que a gente vive nesse país. É o que você falou. Essa ausência de blindagem, essa mistura, essa complexidade que é você explicar para um gringo o que é um ICMS e que cada estado tem uma alíquota. É uma loucura completa. Isso nas 8 da manhã da reunião, porque 10 da manhã você vai ter que explicar o PiscoFins, 11 não. Você imagina. Vai ter que CSLL, depois você vai ter que Exatamente. Então daqui que você chegue lá... A hora que chegou no almoço ele já viajou, ele desiste, já vai No embora. almoço ele já cancela, paga a tarde, Ele né? só não desiste porque isso aqui é uma nação de 200 e poucas, 230 milhões de habitantes aí, que é um mercado, uma democracia. Quantas democracias nós temos de mais de 200 milhões de habitantes? Poucas no mundo. Então é um país estável do ponto de vista de tumultos políticos. Sociopolítico, como se chama. Sociopolítico, exatamente. Ele é um país estável, é um povo que você não ouve, não teve guerra civil aqui. Então é um equilíbrio que se tem e é um mercado que é interessante. Só que a gente insiste em ser uma espécie de série B, em jogar uma série B eterna das nações. No esporte econômico a gente continua jogando a Série B, embora tenha um potencial maravilhoso para jogar Champions League, né? Alguns até jogam, né? Do tanto que eu entendo, mas parece que a seleção brasileira também está indo para Série B. E a gente sempre foi Série Azíssima de seleção brasileira, mas ultimamente nem isso. Rapaz, é engraçado quando a gente sai para pedalar domingo e aí às vezes a gente começa assuntos aleatórios, né? Porque a gente precisa gastar tempo, né? Porque são longos períodos de treino e aí às vezes a gente vai falar de futebol para ele entender o que ele vai comentar com a esposa, porque a esposa adora futebol. Sério? E ele não sabe nada de futebol. Aí ele disse, poxa, aí eu falei assim, pô, isso aí que você me falou, acho que já dá para eu bater um papo com Cassiele sobre que legal, esporte. Ela torce para quem? Rapaz, ela é palmeirense, minha família toda é palmeirense e eu digo que sou, mas assim, eu não sei nada de futebol. Não sabe nada, né? Mas você... Eu sempre pergunto pra alguém que sabe, às vezes eu tô indo pra São Paulo fazer reunião com um cliente que é muito futebol, assim, eu passo pelas mãos no celular e pra minha esposa e falo, e aí, Cássio, me conta aí como que tá o time e tal, como que tá o campeonato, que campeonato que tá acontecendo, tal, pra eu dar uns 3 comentários na mesa, pra não ficar tão fora do contexto. Tão fora, né? Tão fora de mercado, né? Mas o Palmeiras tá bem, tá super bem. Já há algum tempo. Já há algum tempo. E aí entra a questão da administração, né, Renatinho? Sim. Porque, assim, desde a época que eu trabalhei no futebol, a gente sempre falava o seguinte, que a bola pune. Sem dúvida. Quando você não tem uma administração adequada, quando você não é honesto com as suas responsabilidades, né? Ainda mais com o time e tudo mais, que a bola punia. Então, que acabava não entrando, a bola fazia jogada e tal, e o gol não acontecia. E você vê um Palmeiras com administração há muito tempo, já há alguns anos, e já há alguns anos também disputando sempre lá em cima. Você vê o Flamengo, você vê agora o novo grupo que assume o Bahia no segundo ano, já também entregando um resultado diferente. E você que também, além da questão financeira, gosta muito de futebol, como é que você vê
esses exemplos? Porque durante muito tempo o povo achava que ia fazer uma parceriazinha ali, ia ganhar um campeonato, ia vender uns 2 jogadores e ia resolver. Mas esses novos exemplos de gestão têm feito com que os demais percebam que não dá para se fazer meia boca mais, não dá para amadorismo, inclusive no meio do futebol. Sem dúvida. Como que você tem visto essa mudança nessas gestões que continuam perfilando lá em cima? Veja, o futebol é um recorte da sociedade, né? Ele não é uma ilha apartada. Os ônus e bônus estão presentes ali sempre. Então, tudo que ele tem de bom, ele está ali. Tudo que ele tem de ruim também está muito presente nele. E não falta elencar situações. Mas, quando a gente fala de grupos e de clubes, principalmente da elite do futebol brasileiro, a gente está falando aí... Eu posso falar... Um país que tem quase 800 clubes de futebol, e as pessoas não sabem isso, acha só que existem os clubes 20 da Série A, são 800 clubes de futebol. Se a gente falar dos 20 da A e os 20 da B... Aprendeu mais uma aí, Pô, já tem um comentário super bom. Tá vendo aí? Nós temos um país que tem quase 800 clubes. Pois é, sendo que 20 da A, 20 da B, nós estamos falando de 40 clubes, estamos falando de 5%. Então, isso é a elite do futebol brasileiro. A gente tem cases ali de evolução. Então, você falou do Flamengo, o Flamengo é um caso desse. O Flamengo era um clube extremamente endividado, com performance muito baixa de título, e que fez o dever de casa e reestruturou, amortizou o endividamento, e hoje é um clube que fatura 1.300 bilhão. É um colosso. Palmeiras, da família do Plínio, é o mesmo case. Precisou de um cara lá atrás, apoiando, emprestando a CDI puro, como a gente fala, sem custo do direito, sem spread, mas para garantir ali, colocou 200 milhões para levantar o Palmeiras, e aí entrou com gestão, com profissionalismo, e o clube hoje é bem tocado demais, com um projeto sólido de futebol, e um projeto de futebol profissional e base. E esses cases que você está falando, o caso do Bahia mesmo é um caso emblemático, porque o Bahia, desde 2013, ele vem numa trajetória, como a gente chama, da democratização, né? Você trabalhou lá, né, nessa época, e viveu um pouco os desafios que se tinha, né, em termos de estrutura e tudo. E o clube de lá para cá, ele foi fazendo a sua guinada, mas quando você está situado, e aí não é diferente em clube de futebol de como é também empresa, quando você está situado numa região mais pobre, você tem suas limitações, inclusive, de elasticidade e receita. Sim. Então, por exemplo, né, o Bahia era um clube que, quando chegou no topo, sozinho, ele não ultrapassou 220 milhões de reais de receita. Como é que você compete com o cara que está faturando o 1.300? Como é que você compete com o Palmeiras que está faturando o bi? O Corinthians está faturando o bi, mas agora o Corinthians foi para uma dívida de 2 bi. Você vê que dinheiro não aceita desaforo. Não adianta você faturar muito se você não tem gestão. É que nem empresa. Não adianta, as pessoas... o empreendedor brasileiro está acostumado muito a olhar a primeira linha. Ele esquece que o principal não é a primeira, é a última. Não é quanto você faz de receita, é quanto você deixa de última linha. É quanto que você tem de retorno em cima do capital investido. Se você tem algum valor que você colocou para constituir uma empresa que estiver entregando menos do que os 11% que está na taxa Selic, você está fazendo um mau negócio. É um mau negócio? Não, é a taxa que está descalibrada. Então, beleza. Então, eu topo ganhar até um pouco menos, porque a taxa não diz respeito a isso. É um prazo da curva também. Pronto, a curva. A taxa já teve 2, né, Plínio? Um dia desse, a taxa estava 2 ao ano. Agora esticou nos últimos anos a 14. Então, isso é aquela coisa de desestimular ou estimular. Então, com o clube de futebol e com empresas, é da mesma forma. Se você não tem gestão, se você não tem governança, se você não tem planejamento estratégico, se você não constrói visão de longo prazo, se você não associa a tecnologia aos movimentos que vêm de futuro, você fica para trás. Você pega um clube de futebol hoje que ele tem de tecnologia em todas as frentes. Seja no hábito de consumo do torcedor dele. Quem é esse torcedor? Quando você vai para a Fonte Nova, você consome o quê? Quantas cervejas, quantos refrigerantes? Quando você vai acompanhado, você come sanduíche, qual sanduíche, pipoca? É o desafio do ticket médio. Qual é o seu ticket médio? Qual é a faixa etária de acordo com o ticket médio? Qual é a sua frequência? Então, isso é inteligência de experiência de consumo. Da mesma forma, você tem inteligência de scout. Você sabe o que é isso. Inteligência de medicina esportiva. Hoje, a rede de performance esportiva, de performance e saúde do Bahia, é uma mulher do COI.
participa de eventos do Comitê Olímpico Internacional. Então, o que tem de tecnologia associada ali, tecnologia e ciência. Ciência. Então, as empresas brasileiras, nós aprendemos muito na tentativa e erro. Tentativa e erro. O empreendedor foi ali dessa forma. Vai testando, vai, acerta, vai, E o leva, feeling também. vai no feeling. Mas chega uma hora que isso não é o suficiente. E aí é por isso que você precisa se cercar de bons profissionais. Seja num clube de futebol, seja numa empresa pequena, média ou grande. Se você não estiver bem cercado, essa conta uma hora vai chegar para você. Não tem jeito. Ela estoura. Não tem jeito. Mas aí, ó, virando a chave, mas indo na mesma linha, eu conversei com um cara que tava fazendo 30 mil de dropshipping por mês. Olha. Né? E aí eu falei, Olha. e tá estudando o quê? Nada, pra quê? Eu falei, porque vai acabar isso daí, você não vai saber o que fazer, porque você não estudou. Né? Mas eu domino o dropshipping aqui, eu sou o cara do dropshipping. Eu falei, mas você não conhece uma linha de marketing, cara. Não, eu faço isso daqui, ó. Eu falei, o dia que virar isso daí, se você... Ah, não precisa. Eu falei, então tá bom. Não vou desistir. Vou esperar. Quando a crença é mais forte dele vou esperar. do que você E essa falar. geração nova, e aí falando um pouquinho do que a gente se propôs a falar assim, que essas novas tecnologias, a geração nova, ela discute o entendimento dessa mecânica de negócio novo, tal, que às vezes a gente não alcança, a nossa geração, mas eu entendo que tem que ter a base, essa ciência, senão vai ficar no cheiro, no feeling, no sentir, né? E Ou vai aprender isso... pela dor, né? E vai aprender, porque a hora que apertar um botão lá, que não pode mais fazer esse, né? Já aconteceu isso várias vezes nas redes sociais, aí muda-se, aí despenca várias startups, porque o que aconteceu? Não pode mais, né? Não, inclusive o seguinte, o mercado meio que fechou a cara para startups queimadoras como a gente chama de cash burn, né? Sim. Queimadoras de caixa. Então, por exemplo, houve uma época que você tinha dinheiro fácil para startups, principalmente lá fora. E aí, muita grana injetada. Aí é bom a gente voltar um pouquinho atrás, assim, né? O mundo viveu, durante muito tempo, um momento de liquidez abundante. E aí, liquidez é dinheiro farto para investir em projetos das mais diversas formas. Sejam de base tecnológica, seja industriais, serviço, enfim. Por quê? Porque você tem... Os bancos centrais mantinham dinheiro, remuneração muito baixa. A taxa básica de juros era muito baixa no mundo todo. Estados Unidos conviveu com juros de 0,25 ao ano durante muito tempo. Qualquer 5% era muito dinheiro. Nossa, né? Exatamente, você imagina. Então, Banco Central Europeu, idem. Brasil é que a gente tem essa gangorra enorme por uma série de questões, por risco país, por uma indisciplina total fiscal, que aí a gente sabe os problemas que nós temos, mas o mundo viveu um cenário desse tipo, e aí vem com a tecnologia associada, teve muito dinheiro em projeto, mas muito dinheiro em projeto que foi pro saco. Sim, que não tinha base, né? Que era um projeto que não parava de pé. Gestão, exatamente, né? Sem ciência e gestão. Enquanto outros foram para frente. Então você pega um case, por exemplo, o Nubank. O Nubank é um case assim excepcional brasileiro. É um banco que já tem um valor de mercado do Itaú. Quantos anos o Itaú chegou para montar essa história e ter o valor de mercado? E quantos anos o Nubank nasceu sem uma agência física? E aí olha que vantagem competitiva imensa de custo fixo, enquanto muitos bancos agora estão desmobilizando, vendendo agências, tirando do seu balanço para dar liquidez, fazendo contrato de aluguel. O cliente não ir para a filha usar a maquininha. Usar a maquininha. Então, você imagina como é que essa turma concorre com quem já é digital, com o BTG, com o Nubank, com uma fintech chamada Acreditas, inclusive a gente é parceiro, que faz refinanciamento de imóveis para 20 anos, sem pegar em um papel, todo digital. Então, você tem modelos hoje de negócio, e essa é a vantagem do que a gente está vendo, essa construção desse momento que a gente está vivendo. Eu digo o seguinte, Plínio e Marcinho, a analogia que eu faço, para quem gosta de Fórmula 1, a gente vive um safety car na pista. Safety car é aquele carro madrinha que quando tem um acidente... Você imagina a corrida está lá, os carros melhor preparados começam a abrir uma distância grande do pelotão, tem um acidente qualquer na pista, entra o carro madrinha, e aí o bloco volta a se formar. Então quem estava com 1 minuto atrás já colou de novo ali, para daí ficar rodando 3 vezes e aí soltar a corrida de novo. Nós vivemos o safety car na pista, que é a disruptura tecnológica,
que é passar por uma pandemia em que fez com que a digitalização explodisse. A pandemia fez a digitalização. A gente é parceiro dessa fintech que eu estou falando. Ela colocou cerca de 1.500 funcionários em casa em 2 dias, com computador, com suporte, com banda larga. Em 2 dias ela colocou 1.500, 97% da força de trabalho. Ela colocou em 2 dias em casa. A XP, 2.500 pessoas. Então, veja, isso foi todo mundo teve que se reinventar nesse processo. Então, os negócios digitais explodiram. E aí é que entra o que eu faço a analogia do safety car na pista. Porque a gente tem a chance, esse país que deve tanto em termos de produtividade por pessoa, só para vocês terem ideia, numa medição de 62 países em produtividade, né, quanto que é PIB versus horas trabalhadas, numa amostragem de 62 países, nós somos o 57º em produtividade. O trabalhador brasileiro faz $10 por hora de riqueza. A gente está na frente ali de um 5 série B, na frente de uma Índia, que a Índia está crescendo assustadoramente, né? Mas tem um problema, tem uma população imensa, tem um desafio imenso. Mas a gente está péssimo. Na América Latina, nós somos 8º, 9º. Então, aí, como a vida sempre dá uma segunda chance ao Brasil, vem a tecnologia com esses modelos de negócio que nos permitem, a inteligência artificial é fatalmente um negócio desse. A gente vai ter um ganho exponencial de produtividade, porque hoje que um chat GPT, um Big Data, a própria machine learning, né, como ela vai aprendendo, Internet das coisas. A IoT, Internet das coisas. Então você tem tanta coisa associada, Marcinho, tanta coisa que vai permitir você é médico, um médico bem conceituado, você tem um podcast com um projeto bacana, junto com o Plínio. As pessoas vão ter 4, 5 atividades. Porque você vai passar a ser muito mais produtivo. Então, um programador que ele levava uma carga horária imensa para fazer um determinado programa, ele vai levar 10% disso. Eu vou, quando eu pego um cliente novo, um dia desse entrou no portfólio nosso uma empresa de tecnologia. E eu nunca tinha, eu já passei em banco, já vi de tudo que você imaginar. Todos os segmentos. Tecnologia não tinha passado. Então eu precisava fazer uma imersão rápida. Pô, o chat GPT, se você fizer as perguntas certas, e aí já estamos falando de profissão. Aula de pós-graduação ali, né? Eu faço isso. É aula. Veja, virou o meu. Não é só o estagiário. Se eu quiser, ele é meu estagiário, ele é meu mentor. Isso. Ele é meu professor. Ele é o cara que me dá apoio para agilizar certas tarefas. E outra coisa, arrume R$100 por mês. Mas você tem que pagar a versão completa, seja dele ou seja de qualquer outra. Porque o ganho de produtividade é imenso, é imenso. Então, isso vai revolucionar tanto o modelo de se fazer negócio, o modelo de se fazer dinheiro, que aí entra a oportunidade da gente tirar esse atraso imenso em um monte de coisa. Qual é o desafio? Educação. Como é que a gente leva isso para o cara que está ali na comunidade, sem condições de educação, vivendo com violência? Como é que a gente dá essa oportunidade para essas pessoas? Porque ali, se você fizer um case bem definido, bem sucedido num negócio desse, pode ter certeza que grande parte da disrupção vem desse tipo de projeto aliado, porque você expande a tecnologia, você horizontaliza, você não deixa num punhado. Que é os smartphones hoje. Quem não sabe mexer no smartphone hoje? Todo mundo sabe mexer no smartphone hoje. Assim vai ser com a inteligência artificial. E aí é tentar encontrar uma forma de dar uma acessibilidade para quem possivelmente imagina que isso está muito distante ainda, né? Exatamente. E não está. Está ali na esquina, ali, ó. Exatamente. Não está. Já está vivendo, a gente já está vivendo com isso. A gente, nem para dizer o seguinte, olha, não, esse é um negócio... Veja, o maior computador do mundo faz, sei lá, 4 trilhões de cálculos por segundo. Houve um momento que a nossa capacidade, desde o homem caçador-coletor, né? Lá o Harari fala isso lá no Homo Sapiens, né? A gente veio evoluindo e a nossa capacidade de aprendizado e
e de fazer as coisas, o domínio da ferramenta, o domínio do fogo, a Revolução Industrial, quantas coisas a gente viveu, o telégrafo, máquina a vapor, e tudo isso foi em cima do que o homem desenvolveu, e a gente, só que a nossa curva, o nosso gráfico, ele é mais natural. O computador, ele nasce ali, sei lá, em 70... Inteligência artificial já se fala desde 1956. Você já tem os primeiros tipos de inteligência artificial. Só que ela foi, ao longo desses anos, só que o que ela já cresceu nos últimos anos, a nossa capacidade, só para trazer uma... Eles definem 5 etapas de preparo, digamos assim, da inteligência artificial. Ela está ali mais ou menos no 2º nível, que é quando ela consegue executar o que 50% das pessoas conseguem fazer. Ela vai chegar no 5º nível, que é o super-humano. Então, eu acho que o desafio aí é a gente desmistificar algumas coisas. A primeira é ela ou você, não é sobre isso, é ela e você. Então é como que a gente vai sentar do lado dela e ela nos tornar também super-humanos. Né? Na verdade, é entender o seguinte, você decide se você continuará apenas um humano ou se você, junto com ela, será alguém transhumano. Tem que ser transhumano. Porque assim, a inteligência artificial estará aí. Sempre. Alguns vão se apropriar dela. Você só decide se vai ser você ou se você vai estar à margem com aquele preconceito, dizendo não, eu não quero isso, porque isso me faz mal, não sei o quê. Não, e a resultante é a soma de quem a gente é com a tecnologia, porque se você não souber fazer as perguntas certas, ela vai entregar alguma coisa. É isso. Mas se você souber fazer as perguntas certas, ela vai entregar muito fodasticamente. Muita coisa. Né? Ela vai entregar num nível muito. Então eu percebo isso no trabalho, que eu falei, aí, passa isso lá pelo chat GPT. Eu falo, por que você não perguntou disso de conceito? Ah, boa ideia. Pergunte pra você ver a diferença. O cara fala, uau. Então, ela falou, mas eu não sei o conceito. Então vai estudar, porque ela não vai estudar por você. Muitas vezes a pessoa pergunta o fim. Exatamente. Quando você tem que passar por etapas, até para ela construir. Exatamente, até para ela saber o que você quer que ela construa, né? Eu vou dar um exemplo, assim. Por exemplo, há 2 semanas atrás, a gente estava para fazer o Futebol SA lá, uma pauta sobre dirigentes. E aí chegou na minha mão um documento de um PDF de 80 páginas, no caso até do Corinthians aí. Aquela coisa da comissão lá. Só que era 1h30 faltando pro programa. Eu não tinha a menor condição. Eu joguei no. Você jogou no chat. Resuma aí pra mim. Resuma pra mim. Ele me trouxe os tópicos principais. Marcinho, sua área. Sim. Medicina. O que o IBM Watson já faz em termos de diagnóstico preciso, quanto tempo a ciência poderia levar sozinho? Quando um computador desse está ali fazendo dados e aprendendo cada dia melhor? Eu tô iniciando agora com a equipe, estou montando uma equipe, na verdade 3 frentes de equipe, para a gente fazer um estudo que basicamente vai ser sobre a irisina, né? Que é um hormônio, que é o único hormônio que é produzido fora de uma glândula. Ele é um hormônio produzido nas fibras musculares quando você realiza atividade física de resistência. E já há algum tempo a irisina ela é estudada como um rejuvenescedor neural. Ele é o único hormônio que faz com que o seu cérebro permaneça jovem, te protegendo de Parkinson, Alzheimer e demência senil. E aí eu disse, vou montar esse estudo aqui, esse aqui, não sei o quê, vou ver quais perguntas que eu vou fazer. E aí eu disse, vou no chat. Tá. Eu disse, não, peraí. Eu vou fazer de tudo que eu conheço as minhas perguntas e depois vou lá. Aí eu fui, olhei dele, olhei o meu, rasguei o meu, joguei fora. Não tem nem... Não dá. Não dá. E olha que é um tema que eu conheço há 12 anos. É um tema que eu estudo há muito tempo. Mas você não leu o Google inteiro. Exatamente. Você pode estar 12 anos, você não leu o Google inteiro. Não tem como. É exatamente. A gente não vai ganhar essa guerra. Não leu toda a WWW. E aí é um ser humano que sobre esse assunto conhece muito, se associando a uma inteligência emocional que vai fazer com que o meu estudo seja ainda muito melhor. Perfeito. Você tocou num ponto aí sensacional, porque onde é que essa turma não pega a gente ainda? É nas soft skills.
são as nossas habilidades comportamentais. Então, elas não têm ainda capacidade de liderança, elas não têm, estou falando das máquinas, Sim. ela não tem inteligência emocional, ela não tem capacidade negocial, ela não sabe lidar em equipe. Ela tem algumas coisas que a gente está na vantagem, não tem um olho no olho ainda. Sim. Né? Então, quando a máquina começar a aperfeiçoar o tal, que aí vem os grandes dilemas éticos, né? Como é que essas programações estão sendo feitas? Com que viés? Porque quem está programando ali é viés humano. Ela vai ser suficiente, inteligente e a generativa, a proposta é essa? Porque existe, é bom para quem está nos ouvindo diferenciar. A inteligência artificial tradicional é aquela que a turma chega e... Ô, Alexa, toca aí sertanejo. O Netflix chegou, ó, já que você assistiu tipo Breaking Bad, né? já que você... É o algoritmo também, né? Já que você assistiu Breaking Bad, você vai gostar disso. Mas a generativa não. A generativa foi o seguinte, olha, eu vou pro VidaCast, eu quero fazer um pitch inicial, uma fala inicial de 5 minutos, contando um pouco do que é a inteligência artificial voltada para a qualidade de vida. Ele vai me dar, ele vai criar. E se eu chegar para ele e falar assim, ó, eu quero uma linguagem mais informal, ou eu quero uma linguagem mais rebuscada, ou eu quero uma imagem de Massinho e Plínio numa caneca dessa, com um visual assim, ele vai me dar. Um áudio, um vídeo. Então, a gente está vivendo, cara, a gente tem que pedir para viver muito tempo. Essa é que é. Essa Na que é o verdade, eu barato. vou te contar uma história. Não adianta pedir, não, cara. Quando chega a hora, né? Tem que fazer exercício todo dia que acorda. Boa, tem que boa, comer boa, direito. Tem que fazer as coisas direito. boa. Como tem um vídeo aí que viralizou, não precisa treinar todos os dias. Treina só nos dias que acordar. Eu vi, você. Não acordou, você. não precisa. A galera tá arrepiando aqui no chat, gente. E tem gente até que me entregou aqui, ó, o cara. Ele falou, Plínio sabe nada de futebol. Esse aqui é meu. Um cara... Isso é amigo, né? É amigo, provavelmente, né? É amigão. Aqui é Quem o cara faz essas que... coisas é amigo. A meu. gente discutiu balanço e finanças aqui por uns 10 anos juntos e ele tá falando que eu não sei nada de futebol. Aí, tá Pô. vendo? Fica com balanço. É um cara figuraça. Luizinho, massa, bom que você tá aqui. Astor. Ô, grande amigo Renatinho, meu. uma grande referência profissional da nossa Bahia, joga em todas as posições, olha aí, ó. Meu irmãozaço aí, um cara altamente preparado, uma inspiração, conhece tudo de comercial, tudo de tecnologia, Astorcito, um abraço, meu irmão. O pessoal tá aqui, tem uma galera aqui falando, tá só Renatinho fazer ouvi-lo depois deste grande triunfo do nosso Bahia. Ô, garoto, não tem a Bora, menor Bahia. dúvida, bora Bahia, mais tranquilo, tô mais leve. O Walt Disney fracassou 3 vezes e veja a potência Boa. que ele construiu. É Boa. isso aí, no fundo, eu acho que a gente precisa entender, e aí sobre fracassar como empresário, como empreendedor, como você encara o fracasso. Perfeito. Né? Porque se você fracassar e falar que foi o governo, que foi a política, que foi o cliente, você vai fracassar 100 vezes. Né? Agora, você vai fazer, eu costumo falar que é o mestrado. Eu tive um mestrado de 5 milhões negativos, né? Esse foi meu mestrado. Então, 16 anos atrás, eu bati 5 milhões negativos e eu falei, ó, esse é meu mestrado. Custou 5 milhões. Isso aí. E vai ser bem feito. E aí vamos entender tudo que foi de errado aqui da nossa atuação. Perfeito. Porque esse mestrado não vai ser feito de novo, essa porra. Isso aí, é isso aí. Isso te fez mais forte, te fez mais Mas preparado. é você olhar para aquilo e falar, o que teve aqui de atitude e de Claro. falta de atitude. Porque se você... Eu conheço vários amigos empreendedores que sempre é alguém. A economia, eu só falo assim, mas como que tem empresa que se dá bem nessa economia? Então não é a economia. Exatamente. Né? É a gente que não está interpretando a economia do jeito que tem que E aí interpretar. você se esconde em cima dos erros. Claro. Né? E aí quando você tem que olhar para o que aconteceu. É sobre isso. Eu acho que essa é uma pauta que cada vez mais precisa ser desmistificada, porque os negócios, eles têm um nível de complexidade deles e também o preparo nosso que muitas vezes não alcançou ao que a situação não consegue nem pedia ler no o que está momento. acontecendo, né? Não consegue ter a Fala, leitura. nossa, passou o tsunami que eu nem vi, né? Exatamente. Agora, como é que você vai sair disso? Aí é que é o negócio. Porque cair, você vai cair vez ou outra. O problema é o que você vai fazer depois da E queda. tem vários cases importantes no mundo sobre Demais, isso. Né? Vários, demais, né? demais. Inclusive tem um Jim Collins, né, que é um livro muito famoso de um grande guru da administração, que ele, como as gigantes caem, ele define o ciclo, né? Primeiro a busca exasperada pelo crescimento, aí você acha que tem aquele toque de Midas, chega um momento em que começa a negar riscos
E aí o gráfico começa a cair, Bum. aí começa a busca desesperada pela salvação, aí você se entrega à irrelevância ou você vira a chave. Muitas dessas não Com conseguem certeza. virar a chave. Essa que é a grande questão. Estamos sendo bombardeados de informações e ferramentas, mas precisamos estar preparados, termos resiliência, empatia, acima de tudo, didática, para multiplicar de forma inteligente e proveitosa. Olha só, Klinger, é isso? Klinger, meu Klinger, olha aí. amigo, meu Nossa. amigo também, gente da melhor qualidade aí, lá de São Paulo, tá lá em São Paulo. Renato é fantástico. Esse aqui deve ser o pessoal da família que a gente pede para falar. Deve ser. Bruno Frossard. Bruno Frossard é outro. Pronto, cara, você tá com audiência maravilhosa aí. Olha aí, ó. Ó, Bruno Frossard, ele é um empreendedor de primeira linha de São José dos Campos, TecDuto, a empresa dele, sem fazer propaganda aqui, mas já fazendo. É um cara de Oxford, é sobrinho de Denise Frossard. Sabe, a juíza que botou os bicheiros todo lá do Rio na cadeia, ele é sobrinho dela, inclusive. É um cara, assim, uma referência, uma cabeça... tem um grande case lá, inclusive, de segurança pública lá em São José dos Campos. Então, o Brunão é um cara... Aqui, tá ó, bom o chat aí. o Luiz, a gente acabou de descobrir um amigo em comum aqui, ó. Luiz Souza falou que você é que a gente acertou no convidado aí. Foi? Renatinho é o cara. Então a gente tem um amigo em comum, a gente só precisa entender onde que tá. Luiz Souza. Luizinho, Luiz. A gente vai chegar. Da mas BDO. Meu amigo, claro, Ele Luizão. acompanhou toda a minha trajetória aqui na Bahia. Cara, esse aí é de infância. Aí então, somos aí da a gente mesma escola. Encontrou um amigo, aí, tá amigo vendo? em comum aí. É Salvador. Eu costumo dizer que o mundo é tão pequeno que ele só tem 3 pessoas. Uma sou eu, uma é você e a outra é alguém que conhece ou eu ou você. É isso aí. Isso é bom, gostei dessa definição. Boa, hein? Marcinho. Boa. E aqui Bruno falando, ó, os fracassos e as pauladas que tomamos são de longe nossos melhores professores e eu assino embaixo, porque Não tenho a menor dúvida. eu aprendi muito em todos os erros Eu aprendi muito e errei todos muito. os botões de implodir que eu apertei foram os que mais me ensinaram. E eu errei muito, Plínio. Erro. Agora, o que é que você vai fazer com isso? É o PDCA, né? Plan, Do, Check, Act, né? Planeje, faça, monitore e corrija. Planeja, faça, monitore e corrija. E você vai fazendo isso cíclico. Porque isso não para. Porque você vai estar cada vez mais experimentando. Você vai abrir um negócio. Ciclo você da vai... virtude. Ciclo da virtude. Você vai, o que é que eu vou investir? O que é que eu vou... no que é que eu vou me aperfeiçoar? Eu sempre tenho feito na minha vida... todo ano eu deixo um orçamento para o chamado Lifelong Learning, que é o aprendizado de longo prazo, de vida toda. Acabou aquela coisa, vou fazer um MBA de 3 anos e acabou, você não faz mais nada. Nada. Você vai fazer todo dia, você está aprendendo. Todo ano você está aprendendo. E diversos skills. Ah, não, o cara é especialista em finanças, ele só vai ficar... Nada, eu estou caindo para dentro da tecnologia. Eu sou especialista em finanças, em reestruturação de empresas, mas o viés, a gente tem que olhar a tecnologia diferente, porque vai me ajudar, inclusive, no meu skill principal. Só que não é só sobre isso. É como ajudar a empresa, é como ser médico de empresa. Você é um médico de gente. Eu procuro ser médico de empresas. E para isso, não dá para ser teórico só. Não. Você tem que ter vivido na pele. Skin the game. Você não leva ninguém no lugar Skin que você the não game. foi, né? Exatamente. Se você não foi, você não leva. É Você sobre pode isso. até dizer onde é, mas você vai ter que ir de alguma forma. Exatamente. Ó, é lá, mas e aí, como que chega? Bom, não sei, vamos junto. Eu ouvi dizer que... vai tropeçar. Me falaram, Vai tropeçar, ó, aí, com tem um certeza. negócio meio escuro ali. Ó, eu já achei uns 3 assuntos aqui pros próximos programas. Viu? Plínio é o responsável por convidar o convidado para vir novamente. Então ele encontra um motivo pelo qual a gente convidar de 3 novo. temas aqui. Então assim, ele já encontrou aí 3 motivos pelo qual você tá voltando aqui. Ô, velho, que legal. E aí o bom que seja sempre em dias de jogo do Bahia, porque já viu que dá sorte. Ave Maria, Tem isso. vamos programar. Com fé em Deus. Se dá essa sorte Se for aí, por isso, toda quarta eu tô aqui. tá precisando assim o time, Não, né? não tá, não, tá até bem. Viu? Até que não tá precisando, mas nunca é demais. Tá fazendo essa mandinga aí, tá Fazer precisando. uma gordurinha é sempre bom. Ô, velho. Galera, ó, o papo tá excelente, mas a gente tem Tudo que que é fazer bom, né? nossas... Infelizmente, Que legal. essa hora passou voando. E aí... Audiência, se somar os MBA e os mestrados da audiência aqui hoje, eu acho que a gente... velho, Os tá... Oxford que eu vi aqui que a galera caramba. chegou pesado. Turma aqui, boa, né? turma boa. Que massa, velho, que massa. Muito bom. A gente nivelou por cima. E a gente brinca lá no Futebol SA, porque o nosso chat é bem assim, sabe? A gente não são aqueles chats de um monte de gente, mas as pessoas que vão lá, a gente brinca que é uma sala de MBA em que não temos professores.
Nós não somos professores. Não tem 4 caras ali ensinando ninguém nada. A construção nossa é coletiva. A gente leva um tema e debate sobre isso. Eu acho que é um pouco do que vocês estão fazendo aqui. A construção é coletiva. Até porque quando a gente propõe um negócio chamado VidaCast, cara, cada um tem um pouco da sua vida para ensinar para o outro. Exatamente. Você tem um bocado da sua vida para ensinar para mim, para Plínio, para os que estão aí nos vendo, nos ouvindo. Nós temos um pouco, Plínio tem um pouco. Quem está em casa tem um bocado também. Exato. Então, assim, quando a gente coloca o nome de VidaCast, é tipo assim, velho... Aliás, que nome, hein? Vocês mataram a pau no nome. Mal. Espetacular, espetacular. Eu curti muito ali. Foi realmente um negócio que quando apareceu, eu disse, caraca, é esse o nome. Que legal, que legal. É esse o nome. Porque é isso aí. É sobre isso. É sobre isso, é sobre... sobre viver. Aceitar essa grande jornada que é a vida. É isso. E falar sobre isso. Falar sobre os momentos bons quando você dá um tiro certo, mas também se acolher quando você falha e dizer, pô, foi aí que eu aprendi. É isso aí. Aí Plínio dizer, pô, todas as vezes que eu apertei o botão de implodir, foi aí que eu aprendi. Porque muitas vezes a gente fica como o começo desse desenho animado aí, do Divertidamente, achando que a única emoção que vale é a alegria. Exatamente. E aí a gente não acolhe... Não é só de euforia. Não é, e aí a gente não acolhe a tristeza, não acolhe o medo, não acolhe o nojo. Sabendo que isso faz parte, Com né? certeza. O medo protege. O que faz você atravessar uma rua e parar e olhar para o lado é a proteção. É o medo de morrer que te protege. Exatamente. A tristeza, você precisa ter seus momentos de melancolia, de reflexão e por aí. E no momento em que você acolhe todos esses sentimentos ao mesmo tempo, por exemplo, domingo, eu estava super bem, felizão. Teve uma descida aqui, ó, que eu fui a primeira vez, travei. Eu voltei, fui de novo, travei. Aí o povo, não, faz assim. Eu falei, gente, o medo me alertou 2 vezes. É isso aí. Na próxima, pode ser que eu tente. Eu vou descer empurrando minha bike aqui. Excelente. É isso aí. E tá tudo bem, entendeu? E você entender que isso não te faz nem mais nem menos. Exatamente. É só um momento. Então Perfeito, isso Marcelo. acho E outra muito coisa, legal. a gente precisa confiar na capacidade da vida também das soluções dela. Às vezes você vai parar e vai refletir, vai dizer, caramba, não estou achando uma saída. E tudo que você precisa é parar e respirar, porque em algum momento ela vai te dar sinais. E um pouco do let it go, sabe? Deixa fluir um pouco também, porque a gente precisa confiar na capacidade da vida resolver. Aí a gente já vai ter um outro VidaCast, já é 4. É o 4. Olhando as sincronicidades da vida. Aí, ó. Isso aí, pô, E vai ser continue a complexo. nadar. Isso aí. Gente, felizão, obrigado, prazer, gostei desse papo, tem bastante coisa pra gente falar. Quando eu acho uns amigos em comum, assim, eu já fico mais ligado, porque eu falo, opa! Inclusive, eu gostaria de aproveitar aqui ao vivo e convidar você para a gente conhecer a fábrica de Plínio lá em Lauro. Claro. Almoçar e promover esse encontro aí, porque eu acho que tem muita coisa que um pode ajudar o outro aí. À disposição. Isso aí pra conectar, né? Eu agradeço, gente, assim, parabéns pelo projeto de vocês. A gente precisa, essa missão de levar bons conteúdos, de levar conhecimento, vocês estão aqui 1 hora do tempo de vocês, a cada semana. Eu sei o que é isso, porque eu faço isso aos sábados com meus amigos, meus irmãos, meus sócios. Então, e essa predisposição é a predisposição de entregar algo maior, porque não dá pra gente descer aqui e não sair melhor do que o que a gente faz. E fazer o que vocês estão fazendo é sair melhor. Então, obrigado pelo conteúdo, obrigado pela oportunidade, me sinto muito feliz e honrado. Meu amigo, meu irmão Marcinho, um beijo, obrigado, Plínio, prazer. Valeu, obrigado à prazerzão. turma da técnica aí também. Juninho. Tamo junto. Tamo junto, VidaCast. galera. VidaCast. Valeu.